Olá, eu sou Hilton Santos, sejam todos bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem atual, acessível e fácil. Bom, nos vídeos anteriores nós falamos sobre Josué e no último sobre a malandragem, né, dos gibeonitas que fizeram um acordo lá com Josué, um tratado, né, de proteção mútua, né, de não agressão. Pois bem, esses mesmos sujeitos, né, foram quando os 5 reis de Canaã, 5 reis dos amorreus, que são os mesmos de Canaã, souberam dessa aliança de Gibeão com Israel e falaram: vamos quebrar os caras agora, vamos lá pegar eles, né? Então o rei de Gibeão mandou uma mensagem desesperada para Josué que diz mais ou menos o seguinte: está lá em Josué 10, capítulo 6. Eles dizem assim: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retire as tuas mãos dos seus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. O bicho tava pegando. E aí Josué fazia o quê, né? Tinha feito o acordo, tinha feito o tratado, tinha feito a aliança. E eu tinha que ir lá ajudar os caras, né? Mas fazer o quê? Mas no final foi até providencial. É como nós vamos ver mais adiante, né? E Deus falou para Josué: olha, pode ir lá que eu garanto a vitória. Vai fundo, pode ir na fé que tá tranquilo, né? Vai ser duro, mas são 5. Mas Josué falou: ah, são 5? Não, tudo bem, tudo bem. E assim foi, né? Josué foi lá, batalhou contra eles e começaram a ganhar, ao ponto de persegui-los. Mas como era muita gente para perseguir, muita gente, Deus fez cair uma chuva de pedra. No capítulo 10, versículo de 8 a 11, assim, quando eles estão perseguidos por Israel, cai uma chuva de pedra nos caras. E segundo a Bíblia, a chuva de pedra mata mais soldados do que matou a turma de Josué filho de Nun, né? Ou seja, os soldados morre mais gente com a chuva de pedra do que pela espada. Mas Josué continua então a persegui-los, né? Então eles não puderam se arrepar que morreu um monte de gente, mas mesmo assim eram 5 exércitos. Ainda tinha muita gente ainda para combater, muita gente para matar, né? Era por volta de 4 horas da tarde já, o sol já estava começando a ameaçar se pôr. Aí Josué falou assim: ó, Senhor, a gente precisa de luz. É muita gente para combater. Eu preciso de luz. Pede para o sol parar aí e tal. E né, que foi feito mesmo, o sol parou mesmo. O sol ficou estagnado. Na verdade, o sol não, né? Quem parou foi a terra, né? A Bíblia fala que o sol parou, mas a gente sabe que quem parou, na verdade, foi a terra, porque o sol não se mexe. Enfim, o fato é que o sol se deteve no céu e Josué teve tempo então de guerrear com todo mundo, matar todo mundo e tal. E aqueles 5 reis, os tais 5 reis, conseguiram escapar e entraram sorrateiramente numa caverna que também servia para cova, né? E alguém foi lá em Josué e falou assim: ô, Josué, Josué filho, não, sabe os tais 5 reis que foram lá quebrar lá o povo de Gibeão? Eles estão todos os 5 lá, bonitinho, tocadinho lá na caverna. Lá, ah, é? Então tá. Faz o seguinte: rola um pedregulho lá naquela caverna, tampa a caverna e deixa, fica 2, 3 de guarda lá, que eu vou ali, a gente vai ali e já volta. E assim foi feito. Então Josué foi lá, combateu todo mundo, matou todo mundo, guerreou contra todo mundo, arrasou com aqueles 5 reinos todos e tal. Aí quando ele voltou, né, já no final do dia, já aí sim, já tá ficando escuro, que finalmente o sol continua no seu ciclo natural. Tirou aqueles 5 reis de lá, vem cá, vocês aí, sai fora daí. Vem cá. Aí falou pro general dele: olha só, tá vendo esses caboclos aqui, ó? Passa o rodo todo, pisa na cabeça de cada um e mata mesmo. E assim foi feito, né? Foram mortos, enforcados e jogados lá, ficaram pendurados um tempo. No final do quase à noite
os corpos foram tirados e jogaram naquela mesma caverna que eles se esconderam. Eu não queria se esconder na caverna, que era uma cova, então vai para a cova. Foram os cinco reis foram tudo para a cova, né? E no final, né? Então foi até providencial, né? E já que Josué já estava ali, ele aproveitou o embalo, né? E encarou mais 7 reis. Falei, já que a gente está aqui, vamos continuar na nossa empreitada ali, vamos continuar, tal. E encarou mais 7 reis e foi detonando cidade após cidade, reino após reino. Quanto mais Josué combatia, mais ele era temido e mais ele era vitorioso. E o detalhe, e o grande detalhe, é que Josué, pelo menos Josué, já não era nenhum menino, né? Josué começou essa campanha, já tinha por volta de 80 anos, né? O povo de Israel, ele sim era um jovem, era um povo jovem, porque lá naquela sedição do deserto, lá do bezerro de ouro, dos espias, né? A galera de 20 anos para cima morreu tudo. Quem chegou na terra de Canaã, só quem tinha 20 anos para baixo naquele tempo. Então era um povo bem jovem mesmo, né? Todo mundo tinha por volta de 50 anos, os mais velhos, né? Mas Josué não, Josué foi o que não morreu, justamente com Caleb. Então eles já eram cascudo. E eles tinham uma energia impressionante, né? Nunca vi igual, enfim. Então Josué, o velhinho Josué, né, tava lá inteiro e batendo mais 7 reinos, né? E depois que ele liquidou com esses mais 7, depois de derrotar os 5, depois derrotou mais 7, e aí, aí eles voltaram para Gigal, que era o lugar onde eles estavam acampados, né? Ok, mas aí fizeram uma outra coalizão, uma outra aliança. E dessa vez, gente, eram tipo uns 20 reinos. 20 reinos. Agora, tenta imaginar 20 reinos. Um soldado pra caramba, né? Olha só, baseando-se aqui na tribo de Israel, 2 tribos e meias que passaram o Jordão eram 40 mil homens de 2 tribos e meia de Israel. Agora vocês imaginem 20 reinos, cerca de 20 reinos ou mais, que acamparam ali em frente ao acampamento deles em Gigal para combater. Josué deu aquela olhadinha assim para Deus e falou assim: Senhor, e agora? E como é que a gente faz? 5 foi brabo, tá? Mas teve a chuva de pedra, o sol parou e tal. 7 foi o bicho, mas a gente já tava no embalo, né? O Deus também ajudou. Agora tem mais de 20 lá, como é que a gente faz? E eles consultaram o Senhor e Deus falou assim: não, pode ir tranquilo que eu vou entregar todo mundo na sua mão. Ah, é? Então tá. E Deus entregou. Então, no capítulo 11, versículo 6, fala que Deus os entregou em Israel. Porque não era possível, gente. Porque se não fosse por Deus, não tinha como eles vencerem mais de 20, uma tribo, assim, 12 tribos contra 20 reis. Não tem como. Então, Deus realmente atuou ali de forma que Moisés, apesar de que desculpe, Josué, apesar de que ele era um grande estrategista, um grande general, mas é impossível, né? Mas sim, Deus torna as coisas impossíveis. E eles foram lá e quebraram todo mundo, botaram os 20, ou sei lá quantos. Eu sei que, gente, que era muita gente mesmo. Botaram todo mundo para correr, né? E lá em Josué, no capítulo 2, versículo do 7 a 24, dizem que era 31 reinos o total, né? Os 5 mais os 7, mais todo o resto, foi um total de 31 reinos que Josué venceu. Olha só quanta gente. Imaginem, 31 reinos, 31 pequenos países. Está certo que não eram países grandes, mas eram reinos, né? Com soldados, com rei, com tudo mais. E Josué, filho de Nun, era danado bichinho. Ele venceu 31 e já era velho, né? Tudo bem que ele era um general, ele comandava, mas o cara era o bicho, né? Graças, claro, a Deus, né? E não satisfeito, tinha lá o Monte Hebron, o Caleb, né, que era o companheiro dele, um daqueles 2 espias, né, que foram otimistas na cidade, era Josué e Caleb. E Caleb agora fez um discursinho: olha, Josué, ô parceiro, seguinte, eu tenho 85 anos, mas tô jovem, eu tô fera mesmo, né? Eu tô bom. Me dá aí o Monte Hebron, né? Mas olha só, o Caleb, tem uns filhos. Você lembra daquela quando a gente
fez aquela, né, foi espia e tal, e tinha aquele monte de gigante. Você lembra aquele gigante? Lembra? Pois é, aqueles gigantes estão lá em Hebron, os filhos de Anak, é gente grande mesmo. E Caleb falou assim, não tem importância, ó, é comigo mesmo, deixa com o velhinho aqui, deixa com o velhinho, eu levo meus soldados, meu povo, e a gente rebenta, expulsa eles tudo de lá. E não deu outra, né? E o velhinho 2, né? No caso, o Caleb foi lá e tomou Hebron e expulsou os filhos de Anak de lá, inclusive o maior deles, né? O maior dos Anakins, os filhos de Anak, rebentou todo mundo, quebrou todo mundo e arrebentou tudo. Enfim, então, assim, consolidou-se praticamente toda a conquista de Canaã no tempo de Josué. Claro que ficaram alguns povos ainda lá, né? Aquela coisa toda para conquistar ainda e tal. Ficou muita gente. Eram dezenas de reinos que havia em Canaã. Dezenas, dezenas e dezenas. Então, realmente não deu para conquistar tudo. Mas o grosso, a boa parte da terra, foi conquistado por Josué, filho de Num, Caleb e aquela galera lá e a garotada lá de Israel, né? De forma que depois distribuíram as heranças conforme Moisés havia ordenado. As duas tribos e meias voltaram para o outro lado do Rio Jordão e tomaram posse da sua herança também. E ficou tudo certo, ficou tudo em paz e tal, apesar daqueles outros povinhos que sobraram lá, mas Israel foi dando uma sentada e acharam que talvez fosse uma questão de tempo, né? Aquelas tribos que ficaram e tudo mais, ok. Só que teve um detalhe, né? Nada dura para sempre. Pois é. E Josué, filho de Num, morreu com a idade de 110 anos. 110 anos, né? Ainda durou mais um pouquinho ainda sentou ainda na sua cadeirinha de balanço, naquela coisa, ainda curtiu a vitória e tal. Mas na idade de 110 anos ele veio a falecer. E aí Israel virou uma bagunça. Eles já estavam sendo influenciados, né, por outros povos, já tinham negligenciado o culto ao Senhor, a Deus Jeová, já estavam se distanciando, pegando costumes de outros povos, tal qual fizeram no Egito, e já estava começando a virar uma bagunça só. Mas isso daí, isso é assunto para uma outra história. E se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. E no mais, gente, fique com Deus e pense nisso.